O Corinthians ingressou com um recurso contra a instauração do inquérito civil que apura a necessidade de intervenção judicial. Pretende o encerramento da apuração. Os argumentos do clube, de forma mais resumida. Há mecanismos menos drásticos à disposição do MP. Vou lembrar para vocês que recentemente uma matéria fomentada pelo meu timão buscou um especialista, e esse especialista teria dito que era possível um termo de ajuste de conduta ou medidas menos danosas do que a intervenção, que é excepcional. Vale lembrar, tá, que, de certa forma, a excepcionalidade já existe porque, em tese, temos ali elementos de organizações criminosas dentro da própria instituição privada e que ninguém fez nenhum ato sobre isso ou ninguém fala mais sobre isso. Já começa por aí. Mas essa é uma excepcionalidade. Tem outras também, má gestão, gestão temerária, ausência de órgãos de controle, entre outras coisas que ninguém está muito ligando para quais são os fundamentos do Ministério Público. Eles só querem dizer que não há excepcionalidade. Mas, mecanismo menos drástico à disposição do Ministério Público. São 22 horas. E não existe interesse público na preservação da imagem do Corinthians. Estão sendo adotadas medidas para alterar o atual cenário do clube. Esses aí são os três grandes pontos que foram lançados aí pelo Corinthians para tentar impedir a continuidade da investigação. Porque é o seguinte, não estamos falando da intervenção ainda, estamos falando da apuração de uma possíveis graves infrações dentro do Corinthians, de organização criminosa dentro do Corinthians, de atos no impeachment, de atos de contratos lesivos, de atos de ausência de órgãos de controle, de atos de ausência de punição àqueles que lesaram o clube e continuam lesando, da participação desses mesmos elementos denunciados pela justiça em que continuam dentro do Corinthians. Quais são os elementos, 4 meses depois, que indicam que eles tomaram qualquer indicação? O Pantaleão fazer um requerimento para o afastamento? Qual foi a medida? Quando o Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, tem um pedido para que haja o afastamento do Haroldo, por exemplo, presidente do Conselho Fiscal, ele não fez, 60 dias se passaram sem esse afastamento. Já tivemos o Augusto Melo, que ainda não foi julgado. Não tivemos o Marcelo Mariano, que também está dentro de processos. Temos elementos dentro do próprio Conselho Deliberativo em que já foram condenados na justiça, em primeira instância, e que isso não causa nenhuma espécie dentro do Corinthians, e por aí vai. Tem coisas, elementos, até demais. Vários elementos ainda que, de certa forma, podem consignar nesse sentido. Mas o Ministério Público não ficou inerte. E aí, tem o pastor Mala que ele postou, não sei se é exatamente a mesma, na integralidade do que a gente recebeu, mas eu acho que é na integralidade. Eu acho que ele colocou a pancada toda. Recebemos essa mesma indicação, mas esse mesmo conteúdo aqui que o Mala postou há alguns instantes. E é muito sério. Então, vou trazer aqui para vocês, para ficar bem clarinho aqui, ó. Corinthians entra com recurso. O Esporte Clube Corinthians ingressou com recurso contra a instauração do inquérito civil que apura a necessidade de intervenção judicial. Pretende o encerramento da apuração. Argumentou as dificuldades enfrentadas pelo Corinthians não justificam intervenção, mecanismos menos drásticos, inexistência de interesse público. Cenário do futebol brasileiro profissional, há inúmeros outros clubes endividados, inexistência de razão para avaliação em questão de envolver tão somente o Corinthians. Não terem sido expostas na portaria as razões pelas quais as atividades regulares do clube não estariam sendo desempenhadas ou seriam insuficientes. Estão sendo adotadas providências para modificar o atual cenário, como reprovação de contas de ex-presidentes, criação de comitê específico de reestruturação, entre outras coisas. E o Ministério Público contra-argumentou. O que fez? Embora haja autonomia no exercício da atividade pelas associações, aqui está falando da legitimidade, né? O ordenamento jurídico admite interferência do Poder Judiciário em situações excepcionais. Que o inquérito civil irá apurar se, de fato, estamos diante de situação excepcional que aponte necessidade de intervenção judicial.
que o objeto do inquérito civil é, na realidade, a tutela dos interesses da entidade esportiva indicada, Corinthians, podendo ela ocorrer por diversos meios, entre elas a expedição de recomendação, a celebração de compromisso de ajuste de conduta ou a propositura de ação civil, com pleito de intervenção judicial. O que definirá a medida a ser adotada é a prova a ser acolhida na apuração e a postura dos dirigentes, bem como o funcionamento dos órgãos de fiscalização. A Lei Pelé aponta que a organização desportiva do país, fundada na liberdade de associação, integra o patrimônio cultural brasileiro e é considerada de elevado interesse social. Desse modo, certamente, um clube com representatividade do Corinthians merece a atenção do Ministério Público. A Lei Geral dos Esportes elenca, dentre os seus principais, ou seus princípios, a transparência financeira e administrativa e conformidade com as leis e os regulamentos externos e internos, bem como a moralidade na gestão esportiva, artigo 2º, parágrafo único. A regularidade com a realização a tais aspectos será observada na investigação. A inexistência de precedentes, casos similares investigados em inquérito civil, não é fator limitador à instalação do presente procedimento investigatório. Isto porque o direito é dinâmico e acompanha as modificações sociais e culturais, buscando viabilizar as exigências de justiça da sociedade. Além disso, já há precedente anterior de intervenção judicial em clube de futebol, Esporte Clube Bahia. Muito embora o pleito tenha partido de um associado. Na portaria de instauração de inquérito foram indicadas expressamente situações de forma exemplificativa que indicam irregularidades na gestão do clube. As medidas adotadas pelo Corinthians serão acompanhadas pela Promotoria de Justiça durante o regular trâmite do inquérito. Caso venha conclusão de que a atuação dos dirigentes e integrantes dos órgãos de fiscalização internos é suficiente para direcionar o clube ao rumo certo, correrá o arquivamento do expediente. Em hipótese contrária, serão adotadas as medidas que se repute necessárias para buscar a correção. O recurso interposto gera efeito suspensivo. Deste modo, não é possível a adoção de providências pela Promotoria de Justiça antes do julgamento do Conselho Superior do Ministério Público. Nesse aspecto, vale lembrar que na data de hoje chegou informe de possível contratação de pessoa jurídica, Responsa Gaming, que não teria sido aprovada pelo compliance do Corinthians. Tal notícia é grave e poderia até mesmo justificar a expedição de recomendação ao Corinthians. Ocorre que a interposição do recurso e a consequente imposição de efeito suspensivo impossível se faz a realização de qualquer diligência no presente momento, devendo aguardar-se pelo julgamento. É assim que está andando. É assim que vai ser analisado. Então, o Ministério Público não tem essa evidência impressa, né, celeridade nesse sentido para não chamar a atenção. Mas já deixaram a letra. Responsa Game, Stable, pressão. Eu acho que vocês falaram hoje mais cedo sobre isso, estava lendo sobre esse tema também, né? Mas o que o Ministério Público, no meu entender, estabeleceu? É um inquérito. Vai ser analisado todas as condutas. Qual é o medo de analisar as condutas? Vocês estão com medo de quê? Qual é o medo? Stable, Romeu Tuma Júnior, André Sanches, Duílio, Core, Conselho Fiscal. Qual é o medo de vocês? O medo de vocês é verificar tudo o que aconteceu e vem acontecendo sucessivamente todos esses anos e atualmente nesta gestão. Não só nessa gestão, como também nos órgãos de fiscalização. Porque o órgão de fiscalização, por exemplo, não sabe o que está acontecendo com o contrato da Empor Alex, né? Nem responsabilizou quem estava lá, nem vai responsabilizar, está querendo pressionar para um contrato de muito estranho. A gestão temerária do Stable passou unanimemente no Core. São os órgãos de controle do Corinthians funcionando pulsante dentro do Corinthians. Eles pulsam praticamente tirando todo o sangue do Corinthians. Mas, por outro lado, é curioso como o Corinthians se preocupou com os elementos de tentativa de verificação da sua instituição. Eles acham que está tudo regular, está tudo maravilhoso, é apenas um devaneio do Ministério Público, mas o próprio presidente do Conselho Deliberativo, por vezes, na imprensa e nos autos, falou de organização criminosa. A organização criminosa que esteve, inclusive, nos possivelmente impostos com licença do Corinthians, envolvendo gestão anterior, assinatura de contratos antecedentes que lesaram o Corinthians e não teve nenhuma repercussão interna. Qual o órgão de controle que está funcionando? Porque as auditorias,
quando foram feitas, não tiveram a repercussão na punibilidade das pessoas. Por exemplo, em 2023, houve uma auditoria que, de certa forma, todo mundo botou para debaixo do tapete o caso do William Monteiro Alves. E a responsabilização daqueles que, inclusive, endossaram aqueles números e os contratos que foram feitos e lesaram e lesam o Corinthians até hoje. Não haverá repercussão? Como isso, de certa forma, é visto pelos associados, pelos sócios, vocês são os caras que deveriam estar de olho nisso, é o seu dinheiro. Aliás, o torcedor também, né? Porque tá bancando a farra do Rubão. Ei, Rubão, tamo junto, hein? Do Stable, do Tuma, de todos vocês. A farra dos ingressos, a farra agora que parece que tivemos demissões, mas isso aí é uma outra história. O próprio sistema fraudado dentro do Corinthians. Mas, demitimos, viu? Demitimos o rápido possível, porque aí nós localizamos. Localizaram ou porque foi exposto? O que veio primeiro? O ovo ou a galinha? O desvio, a fraude aconteceu apenas nesse momento ou já acontecia antes? E ninguém queria demitir. Será que teremos aí podcast com esses funcionários para saber efetivamente o que eles têm a dizer, porque foram demitidos por justa causa, não é isso? Então, com certeza, ele tem provas contundentes. Então, vamos aguardar. Quanto a essa questão, Ministério Público Corinthians, está suspenso. Neste período agora de recesso, vai ter o tribunal aí no Ministério Público. O Ministério Público pode julgar rapidamente, né? Até porque, né? Volta aí dia 6, tem só os prazos judiciais. O Ministério Público, apesar de ser um órgão que trata dos litígios também judiciais, pode ali estar no começo de 20 já adiantado, mas o trabalho vai continuar. E eu acho que está incomodando. Incomodou muita gente no Corinthians. E essa é a notícia boa, porque tudo parecia que estava tudo tranquilo para eles. Eles não tinham nenhum problema. Mas no final das contas, o incômodo foi tamanho que eles estão tentando acabar com as investigações, o início do processo. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, então curta, se inscreva, ative a notificação, compartilhe esse conteúdo se você gostar e também aproveite e acesse o nosso canal para todos os conteúdos do Coringão. Assim como você pode participar das nossas lives às 21h30 todos os dias.